A gente pode fazer, ó, é mudar aqui, ó, como ele altera a seta, ó. Tipo, altera aqui, opções de ponteiro, Isso, é, daí que eu tinha computador, comentado. laser. Não, mas é isso. Ah, já tá pronto. Isso. Agora, se ele der dois, ele vai virar um. Não, dois seguidos. Mas se dá outro dois seguidos, ele vai mudando. Vai fazer isso mesmo. Você vê que deu rolo, você vai mudando aí que ele vai mexer. Muito bacana. Com 600 anos. Nossa, maravilhoso. Não, é pra sempre, o resto da vida. Ó, Depois eu pego. Aqui. Bom dia a todos. Nós vamos dar sequência às nossas reuniões da nefrologia aqui do Hospital de Base. Hoje é dia 30, né, de julho de 2025. E dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre a importância da biópsia óssea na osteodistrofia renal. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Jesus, que é o patologista aqui do Hospital de Base. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Bom dia. Então, meu nome é Jesus, eu sou patologista aqui do serviço, sou responsável pela parte juntamente com o doutor Eduardo, com a parte de pele, e vejo também a parte de hemato e osso e partes moles aqui no serviço. Então, por isso a doutora Maria Alice me convidou para a gente conversar um pouquinho, dando quase que continuidade à aula do doutor Piccolo da semana passada, falando um pouquinho das osteodistrofias renais. Então, o objetivo da aula de hoje, a gente vai revisar rapidinho os métodos de estudo em histologia óssea, porque o processamento do tecido ósseo ele tem suas particularidades, e é importante vocês conhecerem isso, porque cada tipo de exame que vocês forem solicitar vai ter dados diferentes para os pacientes. Eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos das doenças mineralo-ósseas, bem rápido na DRC. A gente vai abordar as principais entidades e eu vou tentar mostrar um pouquinho das nossas dificuldades e dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer nessas biópsias. Então, começando com o básico, né? Eu sei que é bem básico, mas só para a gente relembrar da anatomia e da histologia óssea. Lembrar, então, que o osso, ele... Só mudar aqui, opa. Aí. O osso ele é dividido em epífise, metáfise e diáfise, todo mundo lembra disso, e quando a gente faz um corte transversal, o que a gente tem no osso é um córtex, que é constituído por osso compacto, e uma medula óssea que ela contém o osso esponjoso ou osso trabecular. E isso na histologia, se a gente lembrar lá das aulas do primeiro ano, a região cortical do osso compacto ela é constituída pelos ósteons, né, contém os canais de Havers, que é por onde chega a irrigação do osso, e a medula ela é constituída pelo osso trabecular, que ele é muito particular e a gente vai ter que conhecer bastante da histologia dele, porque ele tem uma rima periférica de osteoblastos e alguns osteoclastos de permeio. E essa dinâmica entre osteoblasto e osteoclasto, vocês sabem que é o que determina muitas vezes as osteodistrofias renais, né? Lembrando então que os osteoblastos, eles produzem a matriz osteoide, que é essa área mais eosinofílica, homogênea que a gente vê aqui, e que com o tempo ela vai mineralizar. E os osteoclastos, eles fazem a osteólise osteoclástica, né? Ele tem lá nas lacunas de Hauschip, ele vai secretar H+, e destruir o osso para acontecer a reabsorção óssea. Então, essa dinâmica entre os dois é extremamente importante e na histologia a gente consegue identificar um pouco disso.
E como é que a gente consegue o tecido ósseo para chegar na lâmina? Isso é importante porque tem metodologias diferentes de estudo e que vocês podem fazer solicitação, eventualmente, para o paciente de exames diferentes, que, sobretudo, a gente tem o processamento convencional e a histomorfometria óssea, que ela tem, que ela trabalha principalmente com o osso mineralizado. Então, como é que funciona? Quando vai mandar para o laboratório, as biópsias elas têm que ser fixadas em formol e em seguida elas vão ser submetidas ao processamento histológico que pode ser feito de duas formas. De forma geral, e na rotina, a gente trabalha com o osso descalcificado. Então, se mandar a biópsia sem nenhum informe para seguir o padrão convencional, essa biópsia ela vai ser submetida à descalcificação e o que resta quando a gente descalcifica o material é basicamente o osteoide dessa forma aqui, que é o osteoide não mineralizado. Então, a gente não consegue ver qual a porcentagem desse osso, por exemplo, que está mineralizado. Então, não adianta vocês indicarem uma biópsia e mandar para o processamento histopatológico convencional, querendo saber da osteodistrofia renal, de algum tipo específico, sendo que a gente vai desmineralizar e a gente não vai conseguir ver a porcentagem desse osso que realmente está sofrendo esse processo. Então, vocês precisam conhecer isso aqui para poder indicar o exame. Quando ele não descalcifica, aí a gente tem essa outra situação aqui. Por exemplo, aqui é uma coloração de von Cossa. A gente vê que a trabécula óssea ela está toda basofílica e indicando que ela está praticamente toda mineralizada. Então é completamente diferente. E por que que isso a gente não consegue fazer de rotina em 100% dos casos? Bom, porque o osso mineralizado, primeiro, ele tem certas dificuldades, sobretudo no corte, ele precisa ser incluído, ao invés de parafina, a gente precisa incluir ele em plástico, que alguns técnicos também têm mais dificuldade para cortar e produzir a lâmina. Então, tem que ter todo um aparato específico dentro do laboratório para conseguir manipular essas biópsias. Então, a gente não consegue fazer isso de rotina para todos os casos. E nesse contexto do osso não descalcificado, existe a histomorfometria óssea, que é o que o Dr. Piccolo começou a falar um pouquinho semana passada, que ela consegue dar parâmetros mais específicos, ela utiliza de um software e ela consegue dar vários parâmetros, como por exemplo, a superfície do osso que ela é revestida por osteoclasto, a superfície do osso que é revestida por osteoclasto, quanto de reabsorção que tem nesse osso, qual que é a taxa de mineralização. Então, todos esses dados é a histomorfometria óssea que dá. E ela utiliza o osso não desmineralizado, então ele não pode ter sofrido o processo de descalcificação. E quando a gente faz essa coloração, por exemplo, aqui é uma coloração de Goldner, a gente vê o osteoide não mineralizado nessa coloração mais avermelhada e o osteoide mineralizado, ele fica mais verdinho. Então, a partir dessa diferença de coloração, o software consegue calcular, por exemplo, a porcentagem do osso que está mineralizado e a porcentagem que não está mineralizado. Aqui um outro exemplo, olha só, aqui é a medula óssea, tecido adiposo aqui, e aqui uma trabécula óssea, e eu vejo aqui a rima de osteoide periférico não mineralizado, que em geral representa menos de 10%, a maioria das vezes menos de 5 a 2% da espessura total, e essa área aqui, que olha só, tem até um pouquinho de umas fissuras, justamente pela dificuldade que é de cortar o material, que é a área calcificada, então eu consigo ver que aqui é uma trabécula óssea normal, com o osteoide não mineralizado representando menos de 10% em geral. Em geral, até menos de 5 a 2%. Eu posso fazer também a histomorfometria óssea de forma dinâmica. E aí vocês precisam saber, quando vocês indicarem esses exames, como que você tem que preparar esse paciente. Porque é interessante que quando o osteoblasto ele produz o osteoide, ou seja, o osteoblasto estaria aqui mais para fora, né, na periferia da trabécula óssea. Quando ele produz o osteoide e deposita no interstício, ele faz isso, a matriz é não mineralizada, e o tempo que leva para mineralizar é em torno de 14 dias. Então, como é que a gente faz a histomorfometria óssea, a forma dinâmica dela, para ver o tanto que está tendo a taxa de mineralização mais adequada desse osso?
tem que fazer marcação com tetraciclina. Então, mais ou menos de 2 a 3 semanas antes, você dá para o paciente uma dose de tetraciclina, se eu não me engano, são 3 vezes por dia. E depois de 10 a 14 dias, repete a dose, espera mais 3 a 5 dias e refaz a biópsia. E com isso a gente vai gerar duas áreas de marcação. Olha só, aqui, essa mais para dentro da trabécula, é a primeira dose de tetraciclina e aqui a segunda dose de tetraciclina. E a distância entre uma e outra é um dos parâmetros que é utilizado na histomorfometria óssea para ver qual que é a taxa de mineralização desse osso, que consegue jogar no software, ele dá isso para a gente. Então, os parâmetros que a osteomorfometria usa são vários, olha só, é uma lista de parâmetros que ele consegue calcular, e ele tem uma fórmula para conseguir, através desses parâmetros, gerar essas taxas dinâmicas da histofisiologia óssea. Então, a partir disso, tem até as fórmulas aqui do lado, a gente conseguiria, por exemplo, classificar as osteodistrofias renais, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, esses são os principais jeitos da gente estudar o osso, que é um material muito, a despeito de ser né, visto como grosseiro, ele é extremamente delicado de trabalhar dentro do laboratório de patologia, justamente pela dificuldade que a gente tem de preparar essas amostras. Então, começando agora sobre os distúrbios mineralo-ósseos na doença renal crônica, né, para a gente entrar nas osteodistrofias renais. É importante a gente lembrar que é uma síndrome sistêmica na doença renal crônica, né, que ela envolve também os ossos, mas elas podem envolver outras partes dos sistemas, por exemplo, o sistema cardiovascular. A gente sabe que os pacientes, por exemplo, eles têm um maior risco de calcificação vascular e outros problemas. Ela inclui, então, alterações no metabolismo do cálcio, fósforo, PTH, vitamina D e do FGF23. Afeta os ossos, vasos e tecidos moles também, por exemplo, nos casos de calcifilaxia. E é interessante quando a gente pensa só sobre o osso, a osteodistrofia renal, ó, dá um probleminha ali. Ah, é, Quando a gente pensa na osteodistrofia renal, a gente está falando de um termo guarda-chuva, então não esperem que o diagnóstico anatomopatológico venha osteodistrofia renal. Ele é um guarda-chuva de várias entidades anatomopatológicas que a gente vai destrinchar aqui e que o diagnóstico padrão ouro ainda é a biópsia, embora eu sei que vocês conseguem, através de parâmetros laboratoriais e de imagem, muitas vezes já consegue dar o diagnóstico desses pacientes, mas a biópsia segue sendo o padrão ouro. Então, qual que é a fisiopatologia dessas doenças que a gente tem que entender? Eu tenho certeza que todo mundo é mestre nisso daqui, mas só para a gente revisar rapidinho. A gente tem que lembrar, então, que o cerne da fisiopatologia é a hipocalcemia, que no contexto de uma doença renal crônica do rim que não consegue excretar adequadamente o fósforo, ele vai ter uma hiperfosfatemia e isso leva à quelação do cálcio e com isso contribui para a diminuição do cálcio na corrente sanguínea. Paralelamente, o rim também não faz a segunda hidroxilação da vitamina D, lá no túbulo contorcido proximal, e isso diminui a absorção pelo TGI, né, pelo trato gastrointestinal, do cálcio, contribuindo também para a hipocalcemia. E essa hipocalcemia, através dos receptores lá na paratireoide, eleva o PTH, que por sua vez faz com que o osteoblasto secrete ranque ligante, que por sua vez ativa os osteoclastos, fazendo a osteólise osteoclástica com liberação de cálcio. Então é importante porque muita gente acha que o PTH ele age sobre o osteoclasto, e isso não é verdade, né? Ele age sobre o osteoblasto, que por sua vez secreta o ranque ligante para estimular o osteoclasto a degradar as trabéculas ósseas e liberar cálcio para a corrente sanguínea. Então, entender esse mecanismo é importante, porque, por exemplo, quando a gente tem uma hipocalcemia, a gente tem como principal distúrbio secundário quem? A osteomalácia, que é uma dificuldade da mineralização do osteoide e o paciente vai ter maior risco de fraturas porque o osso ele vai ficar essencialmente mole. O osteoide ele é basicamente colágeno do tipo 1
e sem o cálcio ele não consegue dar sustentação adequada, por isso que esse paciente tem maior risco de fraturas. Por outro lado, quando a gente tem um aumento do PTH e uma maior atividade, né, tanto dos osteoblastos quanto dos osteoclastos, eu vou ter principalmente o hiperparatireoidismo, né, que gera suas alterações ósseas também, que a gente vai falar daqui para frente. Então, entender essa fisiopatologia é o básico daqui para frente. Então, entrando nas osteodistrofias renais, elas são classificadas classicamente aquelas de alto turnover, ou seja, eu tenho muito remodelação óssea, e a gente tem nesse contexto principalmente o hiperparatireoidismo secundário e a osteite cística fibrosa, né, que é a forma mais grave da doença. As de baixo turnover, que é a osteomalácia e a doença óssea adinâmica, essa daqui é hoje em dia a que a gente mais tem prevalência nos pacientes. E a gente pode também ter os distúrbios mistos com um componente de ambos e às vezes até em diferentes partes do sistema esquelético do paciente. Então, começando nas osteodistrofias, a osteomalácia, que é o cerne dela, a gente já falou, é a hipocalcemia, é uma doença de baixo turnover e ela tem várias causas, né? A DRC é uma delas, a gente também tem as causas genéticas, erros inatos do metabolismo, que pode levar até o raquitismo na infância, né? Mas lembrar da DRC e um tumor muito raro, que é o tumor mesenquimal fosfatúrico, que ele estimula através da secreção de FGF23, ele estimula gera uma hiperfosfatemia, como aquela ação do cálcio diminui e gera uma osteomalácia secundária. E hoje em dia os antiácidos contendo alumínio, né, vocês sabem melhor que eu, ele já quase não é realidade mais, por sorte nossa, né? A clínica desses pacientes muitas vezes vai ser dorose inespecífica, fraqueza muscular secundária, hipocalcemia e fratura com mínimo trauma. Então, como é que a gente vê esses casos? A osteomalácia, ela é um exemplo clássico de quando vocês querem a biópsia, vocês precisam solicitar a histomorfometria óssea. Olha só, o osso normal aqui para a gente comparar, lembrando então, aqui a coloração de Goldner, o osteoide mineralizado, ele fica nesse tom meio verde água, e a periferia ele fica mais avermelhadinho, eu consigo ver melhor aqui nessa área. E isso, em geral, representa menos de 2% da espessura da trabécula óssea. Esse é o normal. Agora, olha aqui no caso de osteomalácia. Essa área do osteoide não mineralizado, ela representa, aqui nesse caso, quase 20% da espessura da trabécula, se a gente for olhar aqui, ou mais. Inclusive, áreas mais distais da trabécula, olha só, que a gente não encontra calcificação. Então, isso indica para a gente que não está tendo uma mineralização adequada da trabécula óssea, e esse quadro histopatológico é típico de osteomalácia. Se jogar no software e fazer também os cálculos, os parâmetros vão corroborar o diagnóstico. Aqui um outro exemplo, olha só, o osteoide não mineralizado, nessa parte mais avermelhada, ocupando praticamente toda a espessura da trabécula, que por sua vez vai ficar muito suscetível a fraturas. Aqui a medula óssea, a trabécula óssea, totalmente quase desmineralizada. Passando agora então para o hiperparatireoidismo, quando a gente pensa no hiperpara, ele tem um pico na sexta década de vida, maior incidência em mulheres, mas embora a gente tenha grande associação com as doenças renais, lembrar que também existem as NEM, né, sobretudo a do tipo 1 e a do 2A, que elas podem cursar com hiperparatireoidismo, e qualquer distúrbio da absorção, sobretudo do cálcio, pode levar a um hiperparatireoidismo secundário. A clínica também é dorócia e fraturas e alterações secundárias à hipercalcemia e hipofosfatemia, sobretudo nefrolitíase, né? Dentre outros sintomas que vocês sabem melhor que eu aí descrever esses quadros. E qual que é a característica do hiperparatireoidismo? A alteração mais precoce que a gente tem é a reabsorção óssea das falanges dos dedos, né? Então a gente observa aqui a cortical desse osso totalmente irregular, indicando para a gente aqui que está tendo uma reabsorção por conta da estimulação dos osteoclastos através do ranking ligante secretado pelos osteoblastos. Então a cortical fica totalmente irregular, com áreas de reabsorção, e essa é a alteração mais precoce do hiperparatireoidismo.
Na histologia, se eu pegar, inclusive esses dias mesmo veio uma biópsia para cá no serviço exatamente dessa situação. Era uma paciente com porfiria cutânea tarda e ela também tem um quadro renal importante. Acho que o pessoal está reconhecendo aí quem que é a paciente. Ela teve, eu acho que uma exposição óssea. A ortopedia fez uma biópsia óssea durante o ato cirúrgico. Acho que teve que fazer uma fixação, alguma coisa assim. Acho que ela tinha um quadro de ostomia elite também e tirou fez uma biópsia óssea para avaliar a osteodistrofia renal. E o que veio para a gente lá foi exatamente isso daqui. Não é a lâmina da paciente, mas a biópsia é praticamente idêntica. E o que, que a gente observa, né? A gente observa que as trabéculas ósseas, olha só, elas têm áreas de fibrose, e olha como é que parece que a fibrose ela entra para dentro da trabécula e gera meio que uma ilhas de fibrose dentro das trabéculas. E quando a gente olha, deixa eu ver se está aqui. Opa, não vai estar. Aqui, olha só, a gente tem um aumento do número de osteoclastos. Então, é justamente indicando o hiperparatiroidismo. Ele estimula a proliferação dos osteoclastos que começam a reabsorver a trabécula óssea e, por sua vez, essa área ela começa a sofrer uma fibrose que indica que já não tem mais osso ali naquela região, virou uma cicatriz. E era basicamente isso a biópsia dessa paciente. Então, eu soltei como uma biópsia óssea compatível com hiperparatireoidismo, a despeito da gente não estar vendo a parte da mineralização, eu estou vendo outros indícios que consigo classificar essa osteodistrofia renal. Aqui um exemplo já de histomorfometria óssea, olha como é que a trabécula óssea fica totalmente irregular, olha, com essas indentações e áreas de erosão que indicam justamente a atividade osteoclástica. E aqui um outro exemplo e que eu vejo aqui um osteoclasto entrando para dentro da trabécula e uma fibrose ao redor da trabécula, porque está gerando uma cicatriz em correspondência. Então, são histologias clássicas, por exemplo, se a gente pegar essa biópsia da mão de um paciente com aquela reabsorção cortical, que é a primeira alteração que a gente vê nos casos de hiperparatireoidismo. O hiperparatireoidismo, se ele progride ao longo do tempo, ele evolui para osteite cística fibrosa, que também é conhecido como a doença de von Recklinghausen, não sei falar exatamente o nome em alemão dele, mas ele foi um patologista alemão, que ela é muito rara nos dias de hoje, porque geralmente a gente trata os pacientes antes, embora às vezes a gente encontre pacientes ainda com alguns quadros bastante graves. E ela está relacionada justamente com essa fisiopatologia, sobretudo com o acometimento da metáfise dos ossos tubulares longos, né, que gera devido à grande atividade osteoclástica, a gente tem uma grande destruição óssea. Mas, essencialmente, é um quadro sistêmico, e quando a gente fala de uma doença localizada, a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente está falando do tumor marrom. Então, se o paciente tem uma lesão lítica localizada compatível com um hiperparatiroidismo, muitas vezes a gente está falando do tumor marrom, eu vou mostrar ele para vocês. Agora, se o paciente tem um acometimento sistêmico de grande parte dos ossos dele com destruição, a gente está falando da osteite cística fibrosa, que foi descrito por esse patologista aqui no século XIX. Então, aqui é um exemplo de uma radiografia de um paciente com uma osteite cística fibrosa. Aqui eu vejo no ilíaco dele múltiplas áreas líticas, olha só, até meio multilobuladas, bilateralmente, e também aqui na cabeça do fêmur, indicando que está tendo reabsorção óssea nessas regiões. E com isso vocês já conseguem depreender claramente por que esses pacientes fraturam, né? O paciente não tem sustentação nenhuma aqui desse osso, qualquer mínimo trauma pode levar à fratura. Já quando a gente está falando de uma lesão localizada, a gente está falando sobretudo do tumor marrom, que ela pode ou não estar associada à osteodistrofia, à doença sistêmica, né? Mas ela é uma lesão maior e acomete até 1% da população adulta, com predomínio em mulheres. Aumento da incidência, ela é principalmente relacionada com a idade e pode pegar qualquer parte do sistema esquelético. A clínica é extremamente variável e, essencialmente, na grande maioria dos casos, a gente tem uma clínica associada ao hiperparatireoidismo. E por que ele é chamado de tumor marrom, então, né? Porque macroscopicamente, olha só, aqui eu tenho a una de um paciente aqui, ó.
Aqui a gente tem uma grande lesão lítica, e quando foi feita a, a eczérese da lesão, a gente vê que a superfície de corte ela é uma lesão bastante cística, olha só, totalmente lítica, e fica com esse aspecto macroscópico acastanhado, enegrecido, que é o que as primeiras pessoas que viram isso descreveram como tumor marrom. E na histologia, olha como isso é extremamente parecido com o que a gente já estava vendo anteriormente lá nas biópsias de hiperparatireoidismo. Eu tenho uma perda das trabéculas ósseas, eu vejo, olha só, como elas estão irregulares e dentadas com grande fibrose peritrabecular. E quando eu olho em maior aumento, eu observo uma grande população de osteoclastos. Olha só, esse aqui, todas essas células multinucleadas com vários núcleos aqui, bonitinho, são osteoclastos proliferados, indicando grande atividade do PTH, e eu vejo eles aqui, olha só, até indentando para dentro do osso e reabsorvendo aqui, gerando uma fibrose em correspondência. Aqui um outro exemplo, olha só, eu vejo claramente o osteoclasto agredindo essa trabécula óssea, né? Ela está ficando bastante adelgaçada, indicando para mim que tem muita atividade do PTH. Aqui uma outra área, olha como que o tumor, que na verdade é um pseudotumor, né, não é uma neoplasia verdadeira, eu vejo bastante osteoclasto, e como ele lisa muitas estruturas do interstício por conta da secreção de prótons, acaba lesando vasos sanguíneos também, e eu encontro bastante hemácias no meio deles. É o que começa a dar aquele aspecto macroscópico de tumor marrom, por conta da hemorragia secundária. Então, olha só, o osteoclasto e muito sangue ao redor dessas células, indicando que ele está destruindo o interstício. E conforme essa hemorragia, né, ela vai se organizando, vai tendo fagocitose da hemoglobina e ela vai sendo degradada, e com isso vai gerando depósitos de hemosiderina, que também ajuda a dar o aspecto de tumor marrom macroscopicamente. Aqui em maior aumento, os grânulos de hemosiderina. Então, a despeito de eu não estar vendo uma biópsia de um osso mineralizado, eu consigo inferir qual que é o padrão pelas alterações histopatológicas associadas. E é importante, é só para vocês entrarem um pouquinho mais no meu mundo, né? Como se não bastasse. Se eu recebo uma biópsia dessa sem informe que o paciente tem hiperparatireoidismo, eu vou ficar com dúvida com várias outras entidades, porque é a nossa realidade. A maioria dos pedidos a gente recebe sem informe clínico adequado, né? E muita gente ainda acha que o patologista é evidente, mas a gente não consegue fechar os diagnósticos se a gente não tiver informe clínico. A gente é médico com microscópio. A única diferença é que a gente tem um microscópio e a gente não está vendo o paciente, mas a gente é médico também, e as alterações são interpretadas num contexto clínico adequado. Então, por exemplo, se eu pego aquela biópsia de um tumor marrom ali, sobretudo uma biópsia incisional, mas a lesão do paciente era uma lesão lítica multilobulada na mandíbula, olha como é que é extremamente parecido. Se eu pego essa área na histologia, eu vejo uma proliferação de células do tipo osteoclasto com hemorragia de permeio. E isso aqui é uma outra entidade, que é o granuloma central de células gigantes. Então, olha como é que a clínica muda tudo para a gente, a percepção. Então, a biópsia ela tem que ser interpretada num contexto clínico adequado. E se a gente pega o MS, olha só, lesões ricas em células do tipo osteoclasto, a gente tem, além dessa que eu falei, né, a gente tem o cisto ósseo aneurismático, tumor de células gigantes, fibroma não ossificante. Então, são três diagnósticos diferenciais importantes que a gente tem que fazer, e se a gente não tem clínica do paciente, não tem o exame de imagem, fica muito difícil para a gente fechar o diagnóstico. Por exemplo, aqui eu vejo uma lesão lítica ocupando epífise e metáfase aqui do fêmur distal, provavelmente de um paciente mais jovem. E quando eu vejo a biópsia, também é extremamente parecido. Tem um pouquinho mais de celularidade, umas células um pouquinho mais gordinhas, um pouco aumentadas, mais estiocitoides no interstício, que é um exemplo de um tumor de células gigante ósseo, que pode ser, que tem sempre um comportamento incerto, né? Na maioria dos casos ele tem um comportamento benigno, mas ele pode ter um comportamento maligno e metastatizar em até 5% dos casos. Então, olha como é que saber que o paciente tinha hiperparatireoidismo é essencial para a gente fechar o diagnóstico.
Passando agora então para a doença óssea adinâmica, que talvez seja a doença mais comum das osteodistrofias renais. Ela é uma doença caracterizada pelo baixo turnover ósseo e a principal causa é iatrogênica, né? Que a causa é a supressão excessiva das glândulas paratireoides e hoje em dia os depósitos de alumínio eles são bem mais raros, né? É mais comum em pacientes com diálise peritoneal e hemodiálise, e até 50% dos pacientes podem desenvolver a doença óssea adinâmica, e a clínica dela é uma dor óssea e fraturas, e lembrar que ela está muito associada também a calcificações ectópicas, sobretudo de artérias coronárias, que aumenta o risco cardiovascular do paciente, mas ele também fica mais suscetível, por exemplo, à calcifilaxia e outros problemas secundários à calcificação dos vasos. O diagnóstico da doença óssea adinâmica, o padrão ouro, é a histomorfometria da biópsia óssea, que ela é feita da crista ilíaca anterior. Então, o ideal da biópsia para histomorfometria óssea é sempre na crista ilíaca, porque é uma área que a gente consegue pegar tanto o córtex quanto a medula óssea, e ela tem que ter pelo menos o ideal 1,5 centímetros. Então, mandar uma biópsia muito pequena não é adequada para análise também. E com isso, a gente tem, olha só, os parâmetros que a gente consegue ver lá através do software, que ele consegue dar para a gente a taxa de formação óssea e o volume do osteoide, que vai fechar o diagnóstico de doença óssea dinâmica. Mas se a gente pega e olha a lâmina, o que a gente vê essencialmente é um osso que está parado. Então, o que que isso significa? Significa que eu praticamente não vejo nem osteoblasto, nem osteoclasto ao redor dele. E praticamente aquela parte vermelhinha que eu veria aqui na periferia da cortical óssea, ela não existe porque não está sendo depositado osteoide nesses casos. Então, basicamente, toda a matriz óssea que a gente tem lá está mineralizado, aquele osso não está sofrendo turnover por conta da supressão da via. E a osteoporose, agora passando para ela, a gente está quase acabando. A osteoporose ela é interessante porque ela não é classificada como uma osteodistrofia renal, mas muitos desses pacientes têm osteodistrofia renal associada. E ela complica todas essas outras doenças porque se o paciente tiver a osteoporose associada, o paciente tem um risco ainda maior de fratura. E alguns fatores de risco presentes na osteoporose também estão presentes no paciente com doença renal crônica. Então, ela não faz parte das osteodistrofias renais, embora algumas pessoas falem que ela pode ser considerada como uma entidade que teria um pezinho aqui no meio das osteodistrofias renais, sobretudo por conta de alguns marcadores sistêmicos que estariam implicados na etiopatogênese, mas essencialmente não. E a classificação dela a gente usa principalmente, né, a da OMS, que é ter pela cintilografia um T-score menor que 2,5, e a definição é que ela tem uma grande diminuição da densidade mineral e uma deterioração da microarquitetura óssea, que eu vou mostrar para vocês, e vocês vão entender o porquê que a fratura é tão importante. É uma prevalência muito alta nos pacientes, sobretudo lá nos estágios 3 e 5, né? Olha só, até quase um terço dos pacientes pode ter osteoporose, e se ela coexiste com as outras osteodistrofias, aumenta o risco de fratura. Então, aqui é uma peça cirúrgica bem bonita aqui dessa universidade lá do Japão, que eles pegaram uma coluna vertebral de um paciente na necrópsia com osteoporose, e eu vejo, olha só, olha como é que a trabécula óssea aqui do osso esponjoso, né? Ela é extremamente hipotrófica, eu mal consigo ver direito as trabéculas, e quando eu olho aqui, eu vejo até áreas de fratura antiga em organização. Aqui uma outra fratura, indicando que esse osso está bem frágil. E na histologia, desse mesmo caso, a gente consegue ver aqui uma vértebra, ó, é raro a gente conseguir esse tipo de processamento gerar lâminas tão grandes assim, é só em contextos muito específicos, a gente quase não faz hoje em dia, mas é muito didático para a gente ver a vértebra com osteoporose. Olha como é que o osso esponjoso, né, o osso trabecular, a gente tem esse aspecto que é como se as trabéculas ósseas estão adelgaçadas e flutuantes. Então, a gente consegue depreender disso que esse osso não tem sustentação nenhuma.
Aí vocês pensam, se a gente adiciona uma doença óssea adinâmica, isso daqui que não tem remodelamento ósseo, ou então um hiperparatireoidismo, que tem mais atividade dos osteoclastos, se a gente tem uma soma dessas duas doenças, o risco de fratura do paciente é muito elevado. Aqui um exemplo de uma osteoporose através de uma técnica também de von Cossa, que essa é uma técnica um pouquinho diferente que a gente faz, que a gente pode fazer, que chama de desgaste ósseo. A gente pega uma lixa e vai lixando o osso até ele ficar fininho e depois cora ele. Então a gente não descalcifica e consegue ver toda a matriz óssea calcificada, mas a gente perde completamente a medula óssea. Essa é uma outra técnica, ela é menos empregada hoje em dia. Então, olha só, com isso todos esses fatores, o desfecho de quase isso tudo é a fratura óssea. Aqui eu tenho um exemplo de um paciente, de novo, com várias lesões, olha só, em crista ilíaca e no fêmur, e até com uma fratura fixada aqui, indicando para a gente que já aconteceu o desfecho que a gente não gosta. E isso não é raro. Esse ano mesmo, a gente teve aqui no serviço esse caso aqui, paciente com hiperparatireoidismo também, ele fez um tumor marrom na cabeça do fêmur e teve uma fratura, que o tumor marrom, olha como é que ele estava com esse aspecto macroscópico bem enegrecido, aqui já tem a fixação com formol, que fica um pouquinho mais enegrecido ainda do que deveria, e aqui essa área toda cruenta, irregular, foi aonde teve uma fratura no colo do fêmur desse paciente. Então foi um tumor marrom que fraturou aqui. Então, com isso tudo, a biópsia óssea, quando indicar, é um tema extremamente polêmico, igual o Dr. Piccolo falou mesmo semana passada, o próprio Cadigo tem atualizado isso. Vários artigos tentam versar sobre isso, e algumas situações que poderiam ser indicadas seria dúvida sobre o tipo de osteodistrofia renal ou mesmo a concomitância de mais de um tipo. Fraturas inexplicadas, então, sobretudo para o pessoal da ortopedia, quando a gente tem um paciente idoso, durante a cirurgia que eles vão fixar, a gente recebe isso de rotina. Eles fazem biópsia óssea e manda para a gente. Para ver se tem algum fator associado, né? Por exemplo, um mieloma ou mesmo uma osteodistrofia renal. Paciente com dor óssea persistente e uma hipercalcemia inexplicada. Então, essas seriam eventuais indicações da biópsia óssea, mas isso não é consenso. Então, em conclusão da aula, as doenças elas têm muito espectro morfológico, que refletem justamente toda aquela cascata que a gente viu do cálcio. E o diagnóstico, ele depende, sobretudo, não só da histopatologia, mas da correlação com dados clínicos laboratoriais. Lembre-se sempre disso, o patologista é um médico com microscópio, então a gente não consegue fechar sem informe clínico dos pacientes. E a biópsia, ela continua sendo o padrão ouro, sobretudo quando a gente tem disponibilização no serviço da histomorfometria óssea, que são poucos centros no Brasil que fazem, infelizmente. E conhecer os padrões, ele é extremamente importante porque pode não só entender melhor o paciente de como prevenir e prevenir fraturas e guiar o tratamento, como também condições associadas, como as calcificações vasculares, que tem muito morbimortalidade nesses pacientes. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado, doutor Jesus, pela apresentação, né? Acho que traduziu bem aí essa dificuldade aí que a gente tem de, às vezes, todo mundo entender o que que é a osteodistrofia, as classificações e tudo, né? Muito obrigado pela apresentação. A gente vai abrir para perguntas, né? Para quem tiver alguma dúvida. Mas, assim, já queria falar, acho que você mostrou aí no final o caso, né? Esses pacientes têm muita fratura e, às vezes, é abordado pela cirurgia. Então, tem condições da gente ali, a hora que vai fazer a intervenção, a correção, captar um tecido ósseo ali e encaminhar para vocês, nem sem a histomorfometria, mas poder dizer um pouco para nós o que está acontecendo. É exatamente isso que eu tenho notado que o pessoal tem feito aqui, pelo menos no nosso serviço. A ortopedia, no que ela vai fixar a fratura, já colhe um tecido e manda para a gente para diagnósticos diferenciais. Porque já teve casos, por exemplo, até assim, que a gente acha diagnósticos inesperados nesses pacientes, né? Pode ser uma osteodistrofia renal, mas pode ser que um carcinoma metastático. Não é raro a gente encontrar isso, né? Paciente com câncer de mama que deu uma metástase
pro osso e nem tinha sido suspeitado de um câncer de mama antes para essa paciente. Então, a gente se depara muito com essas situações e a gente tem que ficar atento, o patologista tem que ficar atento para a possibilidade de uma osteodistrofia renal. A dificuldade nisso é assim, se a gente não recebe o informe clínico que esse paciente é um nefropata, né? Que é a realidade, assim, na maioria dos pedidos, que o pessoal manda só fratura patológica, perguntando, só isso quando tem muito informe, né? Então, é a dificuldade que a gente tem. Bom, tá aberto também para alguém estiver assistindo, né, quiser fazer alguma pergunta, né, pelo chat, ou a gente também pode abrir o microfone aí e perguntar, né? É. Alguém aqui tem alguma dúvida? Não? Quer perguntar alguma coisa, algum comentário? A gente, doutor Rinaldi ali, Daniel falou que quer fazer uma pergunta, doutor, fique à vontade aí para fazer a pergunta, tá? Pois não, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, doutor, fique à vontade. Estou sem imagem aqui. Não, não, parabéns pela sua aula, excelente. Eu só queria fazer um comentário que nós, nefrologistas, que lidamos com o paciente com a doença renal crônica, é muito difícil para a gente estar tratando esses pacientes, né? Até pela complexidade da doença, né? E a biópsia renal acaba, a biópsia óssea acaba sendo muito pouco utilizada na nossa prática clínica, né? Eu queria que você comentasse que a gente acaba tendo a associação da osteoporose com a doença do hiperpara, com a doença óssea dinâmica. Para o diagnóstico, consegue pela densitometria. Podemos considerar isso como um bom método para diagnóstico, a densitometria, mas para as doenças realmente da doença da mineral óssea, do renal crônico, precisamos da biópsia. E como é que a gente poderia estar incentivando mais a realização de biópsias, como fazer isso? E a gente está lidando também com outro problema agora, em relação também às complicações ósseas da sobrecarga de ferro no renal crônico, que talvez tenha que ser um outro método de estudar também através de biópsias ósseas, né? O que que você poderia comentar? Como a gente poderia estar incentivando mais essa realização de biópsias para até oferecer um tratamento mais adequado para os nossos pacientes, né? Parabéns pela sua aula. Obrigado, doutor. Eu acho que, assim, primeira coisa que é importante é envolver a ortopedia nisso, é a importância de abordar esses casos, sobretudo quando já chega para eles o paciente já fraturado. E segundo, que, assim, esses métodos de estudo específicos que a gente tem para o tecido ósseo, eles requerem que a gente tenha investimento e estrutura para tal. Então, se caso haja uma demanda da equipe aqui no serviço, né, para que essas biópsias sejam realizadas, com certeza teria que envolver lá o pessoal da gestão do laboratório para conseguir fazer a requisição, sobretudo da inclusão do método em plástico, né, do osso, para a gente conseguir avaliar a matriz óssea. Mas assim, eu acho que aqui no HB, sobretudo, a gente não conseguiria fazer a histomorfometria óssea, a gente estava até comentando, né, doutor Piccolo, a dinâmica. A estática ainda seria possível, eventualmente, porque não depende, de microscópio de fluorescência e coisa do tipo. Então, a gente conseguiria fazer. Então, basicamente, eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje em dia nesses casos de biópsia óssea, além da estrutura física, muitas vezes também o próprio patologista, que é como não tem exposição a essas biópsias, ou mesmo assim, né, da rotina dele, o grosso é outras biópsias, grande parte dos patologistas também não consegue adentrar e fazer esses diagnósticos diferenciais, o que requer muita correlação anatomoclínica, né? Então, quanto mais proximidade tem o médico assistente da patologia, mais a gente consegue avançar nos casos, isso é fato. Então, a gente precisa de toda essa interface, seja com a ortopedia, seja com a patologia, de todo um aparato para a gente conseguir fazer isso. Inclusive, nesses casos novos, né, que estão surgindo aí do ferro, a biópsia óssea, isso tudo seria possível de fazer. Existem várias colorações que a gente pode fazer para ferro, pesquisa, associação. Então, isso a gente poderia fazer sem problemas. Ok, obrigado.
Fazer um comentário, né, que o Dr. Jesus falou, também assim, acho que a gente poderia ajudar na parte do nefrologista na aquisição do material, né? A gente tem a dificuldade da técnica de executar, mas também assim, será que a gente está fazendo a aquisição desse material, né? Então, acho que no Congresso Paulista, né, que vai ter esse ano aí, em setembro, organizado pelo pessoal aqui de Rio Preto, um dos cursos pré-congresso vai ser justamente sobre essa avaliação de DMO, DRC, onde vai ser abordada a questão da biópsia óssea, e acho que vai ter a parte prática de como, né, fazer a aquisição, como é que se faz a biópsia e tudo. Então, acho que parte disso também, da gente, né, cativar os nefrologistas, né, da importância, né, que pode trazer essa biópsia num raciocínio clínico do que pode estar acontecendo com esse paciente. Então, é uma iniciativa muito boa aí do pessoal da SBN, que vai incluir isso no curso pré-congresso, que acho que vai ajudar bastante a disseminar um pouco mais esse conhecimento sobre DMO, DRC, né? A solicitação de biópsias ósseas aqui no serviço. Eu acho, mas está aumentando por nos casos de fratura, de fratura, né? Eu acho que dos nossos pacientes, você não acha que depois que entraram as novas drogas diminuiu? Eu acho que sim, né? A biópsia, né, feita por nós diminuiu, né? Porque a gente está tendo tantos casos mais graves, né? Até a gente fazia muita biópsia também pré-PTX, porque tinha muita intoxicação por alumínio. Hoje não é mais uma grande realidade, embora exista, né? Então já não é mais como um pré-requisito pré-PTX fazer biópsia, né? Mas realmente, assim, com o tempo diminuiu, né? Mas hoje, acho que é igual o Dr. Daniel Rinaldi comentou, a gente tem associação osteoporose e osteodistrofia. Então, a biópsia hoje ajudaria muito nesse sentido, a gente fazer um diagnóstico diferencial que vai direcionar o tratamento, né? Se eu vou tratar com antirreabsortivo ou vou trabalhar ali com agente anabólico, né, para tratar esse paciente. Então, nesses casos, seria fundamental aí a gente fazer a biópsia, sim, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, o doutor Daniel tá aí, quiser fazer mais algum comentário, se não... Não, eu só queria colocar que esse é um assunto realmente muito intrigante para nós nefrologistas, né? E a gente precisa aprender muito ainda sobre o osso, né? Ainda mais agora, como eu estava até comentando sobre o que tem surgido agora em relação ao excesso de ferro também comprometendo mais o osso do nosso paciente renal crônico, e o tratamento tem ficado cada vez mais complexo, né, dessas doenças, e a gente talvez tenha que ter uma visão muito mais clara através do auxílio da patologia óssea, né? Então, parabéns aí pela apresentação. Então, pessoal, muito obrigado. Todos estão presentes aqui. Quem assistiu é online. Obrigado, doutor Daniel, pela assistir aí, comentar a nossa reunião, tá? Então, foi um prazer. Obrigado, doutor Jesus, pela apresentação. A gente se encontra, então, na próxima semana. Bom, Obrigado, pessoal. Muito bom. E até porque às vezes você vai dar aula pública, vai ter uma tela de LED. Aí você não pega, né? Não, é horrível. Nossa, acho que eu vou comprar um desse. Ó, amanhã. Será que eles poderiam participar? Eu biopsiar, a gente vai lembrar? É um caso que a gente já discutiu aqui. Aquele paraplégico ele teve um step para certificar. E aí, a gente tem toda a investigação laboratorial, parte pubertária e tudo mais. Ele faz uma fratura de baixo impacto, ele faz cadeira de roda e essa fratura ela evolui. Ela começa sendo só uma raspinha e aí ele acaba tendo um afundamento ósseo, uma absorção, uma aplicação de partes moles. E aí, inicialmente, é tentada a possibilidade de ser um tumor, faz ressonância contradiz, acha que não é tumor. E aí fica na possibilidade de fazer biópsia, o ortopediano quer biopsiar. Nossa, legal. Da nossa parte, acho que ele é bom biopsiar, né? Ele está no conservador, por ele ser paraplégico e não ter carga, eles consideram não operar, porque realmente ele não ganharia, nem perderia a funcionalidade porque ele tem que basal. E aí vai ser amanhã às 7h30, lá no Fleury. Ah, lá naquele grandão. Na verdade, é uma reunião da clínica.
Que aí a gente vai até, na época, o pessoal da osteomuscular queria que biopsiasse se eles acham que indicação, mas a ortopedia não queria, acabou que a gente não... Claro, você não. Assim, não tem lâmina, não tem nada, mas assim, Eu não sei se é alguma coisa. Não sei se vou ter algo exatamente para agregar se ele tem a biópsia em si, mas vocês vão conseguir Mas considerando igual, a densitometria dele, tem uma densitometria de 2017, com 10 anos de paraplegia, quando ele começou a fazer um motor. Ele já tinha uma osteoporose grave no membro inferior e não tinha osteoporose no membro superior, ele não era renal crônico na época. Ele entra em diálise em 2018, ele já tinha uma densitometria horrível na época, e em 2025, quando a gente repete, mantém o mesmo padrão. Muito ruim em membros inferiores e normal em membros superiores. Normal assim, né? Tem uma osteopenia, mas não é o mesmo grau. Hoje, a biópsia, assim, a gente não conseguia, por exemplo, falar que tem, assim, eu acho que a grande dificuldade que a gente teria aqui seria sobretudo na doença óssea adinâmica. Mas agora, para a gente pensar nas outras, mesmo a biópsia